Fala aí, pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson, tá? A gente vai falar sobre a etiologia, vai falar sobre fisiopatologia, incidência, ah, o tratamento clínico, né, o quadro clínico do paciente também, tratamento fisioterapêutico de modo geral, os principais objetivos e condutas, tá? Então vamos começar falando primeiro sobre a parte anatômica, né? Então a gente vai falar assim, sobre a anatomia dos gânglios da base, bem geral, né? Mas basicamente quando a gente pensa no Parkinson, né? O Parkinson é uma doença onde a gente vai ter o acometimento dos gânglios da base. Então a gente tem um acometimento dos gânglios da base. Beleza? Então aqui a gente tem o que seria, né, como se fosse um corte coronal do encéfalo, né? Então a gente fez um corte bem no meio. E aí a gente tem aqui, nas profundezas do nosso encéfalo, os gânglios da base, tá? Então a gente tem diferentes estruturas que fazem parte, né? Bom, então aqui a gente tem o núcleo caudado. Aqui a gente tem putamen, que é esse verde escuro. E aqui o globo pálido. Só o nome das estruturas, tá? O putamen e o globo pálido, né, juntos, eles formam uma estrutura que a gente chama de estriado, né? Então eles formam ali esse conjunto que a gente chama de estriado. Aqui embaixo a gente vai ter a região, né? Isso aqui seria o mesencéfalo, nessa partezinha aqui mais inferior. Então aqui a gente tem a região da substância nigra, ou substância negra, né? Que é onde a gente vai ter uma grande quantidade de neurônios do tipo dopaminérgicos, né? Então os neurônios dopaminérgicos, eles ficam localizados no mesencéfalo. E aqui bem no meio, esse laranjadão aqui é o tálamo, tá? Então, o tálamo, lembra que é como se fosse o filtro, né, das informações sensoriais. Então, todas as informações sensoriais que chegam ao córtex, elas passam primeiro pelo tálamo, beleza? Então, basicamente, essas são as estruturas que vão fazer parte, né, dos gânglios da base. Os gânglios da base em si, né, são formados por esses quatro aqui, né, por esses três aqui de cima, mais a substância negra. Então, caudado, o tâmio global, que forma um corpo estriado, né? Lembrei aqui agora, corpo estriado, e também a substância negra, beleza? E quando a gente pensa na função desses gânglios da base, né, eles têm várias funções importantes. Então eles estão relacionados a um monte de função cognitiva. Então eles são os principais responsáveis por fazer o nosso controle motor, né? Então a gente tem o controle motor, né? As nossas ações motoras, elas são planejadas pelo córtex, né? E a gente tem os gânglios da base sendo responsáveis por iniciar ou frear essas ações. E também a gente tem o cerebelo interagindo, auxiliando nesse movimento de coordenação. Então, todos eles são importantes no controle motor, principalmente os gânglios da base. Eles são responsáveis pelo controle da motricidade ocular. Então, eles controlam os movimentos dos nossos olhos. Processo de automatização motora. Então, processo de aprendizado também, né? Quando você começa a fazer um determinado gesto, no começo ele é mais complexo, mais difícil, e aí com o tempo você vai melhorando naquele gesto até que ele se torne automático, né? Assim que a gente aprende a dançar, por exemplo. As funções executivas também, e aí dentro de funções executivas a gente pode fazer mais um monte de, a gente pode colocar um link com mais um monte de opções, né? E aí entra a atenção, né? Então a capacidade de atenção, capacidade de planejamento de ações, né, principalmente ações futuras, tomada de decisão, memória operacional e alternância de
conceitos. Alternância de conceitos é a gente variar entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, você pode estudar ortopedia, né, e depois, né, por um determinado tempo, e depois você fala, agora eu vou estudar neuro, né, e aí você faz uma alternância, né? Você estava fazendo uma coisa e agora você vai fazer outra. Quando a gente fala da fisiopatologia, está muito relacionada com aquela, a gente sempre vê uma imagem, né, do mesencéfalo, ali um corte do mesencéfalo, onde a gente tem essa áreazinha pretinha da substância negra, ou substância negra. E aí a gente tem a outra que fica mais clara, né? Que significa que a gente teve um processo ali de morte neuronal mesmo, né? Um processo degenerativo naquela região. E basicamente a fisiopatologia está relacionada com isso, né? Então uma diminuição na substância negra, consequentemente dos neurônios dopaminérgicos, uma diminuição também da produção e liberação de dopamina. Então a dopamina ela é um neurotransmissor importante nessa questão regulatória ali dos movimentos, tá? Em relação à tríade, né, a gente tem alguns sinais e sintomas que são bem característicos da doença de Parkinson, são importantes clinicamente, né, para o diagnóstico. Então, a tríade do paciente com Parkinson envolve tremor, hipertonia plástica. A gente viu que a hipertonia plástica, existem dois tipos de hipertonia, a elástica e a plástica. A elástica é aquela comum no AVE, né? Ou no lesado medular, né? Então o paciente ele tende a evoluir com algum tipo de espasticidade. A hipertonia do tipo plástica, que vai acontecer no paciente parkinsoniano, faz com que o paciente ele tenha uma hipertonia global, né? Então em todo o corpo, e está relacionado, por exemplo, com uma diminuição das expressões faciais, então piora nas expressões faciais, né? O paciente ele tende a ficar mais apático, ela é global, né? E faz com que o paciente tenha uma diminuição na capacidade de dissociação de cintura, né? Então o paciente, uma característica comum é que o paciente ele tem uma marcha em bloco, tá? Basicamente é isso. E a bradicinesia. A bradicinesia é a dificuldade, né, em iniciar os movimentos e de executar também, né? Então o paciente ele tende a fazer os movimentos de uma forma bem mais lenta, tá? Então a gente pode colocar aqui uma dificuldade nos movimentos, né? Então ele tem dificuldade para iniciar aquele movimento, né? Dificuldade para executar e tende a fazer de forma mais lenta também, beleza? Então essa é a tríade quando a gente pensa nos sintomas da doença de Parkinson. Existe uma diferença também, né, entre a doença de Parkinson e o que a gente chama de parkinsonismo. Na doença de Parkinson, né, o paciente ele vai apresentar a tríade de sinais que a gente acabou de falar. Então ele vai ter tremor, vai ter hipertonia plástica, vai ter bradicinesia, então ele apresenta a tríade de sinais, tá? A etiologia, como a gente falou, né, ela vai ser idiopática, então não se sabe ainda ao certo, a gente comentou ali alguns fatores que podem ter relação. E nesse caso, né, o paciente ele tem uma diminuição na produção e liberação de dopamina, né? Então a gente tem a morte daqueles neurônios dopaminérgicos da substância negra, ele tem a diminuição na produção de dopamina, tá? No parkinsonismo, o paciente ele vai apresentar alguns sinais do Parkinson, alguns sinais semelhantes, né? Então ele não vai ter a tríade, pode ter, por exemplo, temor, pode ter bradicinesia, mas ele não vai ter a tríade. A etiologia, geralmente ela vai ser ou traumática, decorrente de um trauma mesmo, por exemplo, um TCE, ou vascular, né, relacionado a um AVE, por exemplo. E nesse caso aqui, o paciente ele produz dopamina. Então, a produção de dopamina, ela se mantém, certo? Essas são as principais diferenças entre os dois. Em relação ao diagnóstico da doença de Parkinson, eu vou colocar aqui no meio aqui. O diagnóstico, ele geralmente é um diagnóstico por exclusão, então são excluídas outras patologias, né? E a partir de exame clínico, então o paciente ele tende a apresentar essa tríade. Então o prognóstico ele é por exclusão,
e é considerado ele Parkinson uma vez que excluíram-se outros problemas e no exame clínico o paciente ele apresenta ali, por exemplo, essa tríade. Tá? Basicamente é isso. Bom, quando a gente pensa no tratamento clínico, né, da doença de Parkinson, existem alguns fármacos, né, que são utilizados nesse tratamento. Né? Então, pensando nessa fisiopatologia que está relacionada à diminuição da dopamina, etc., o tratamento clínico, né, medicamentoso, ele vai utilizar formas ativas de dopamina, então, por exemplo, a L-Dopa e o levodopa, né? Levodopa, na verdade, que funcionam como se fossem a dopamina, né? Os anticolinérgicos, então anticolinérgicos a fim de tentar diminuir os tremores, né? Então esse tratamento clínico é para diminuir sintoma, tá? Então é para quê? Para tentar inibir, né, ou diminuir esses sintomas. Então os anticolinérgicos que servem para diminuir os tremores mesmo musculares, as contrações musculares involuntárias ali, e os agonistas dopaminérgicos. Então esses são os principais grupos ali, existem vários outros também, o foco do vídeo não é isso, né, mas só para a gente entender um pouquinho. Então muitas vezes o tratamento ele é fisioterapêutico, mas o paciente também faz uso de medicamentos. Né? Esses medicamentos eles podem ter efeitos colaterais, então a gente precisa entender um pouco disso também. Tá? Então é outra coisa que vale a pena se aprofundar um pouco mais. Em relação ao quadro clínico desse paciente com Parkinson, existem algumas coisas que a gente precisa saber, né? Então, muitas vezes o paciente ele vai ter os tremores, e aí a gente tem diferentes tipos de tremores, né? O tremor ele pode ser axial ou apendicular, né? Então, o tremor ele inicia quando o paciente geralmente ele está em repouso, né? E ele diminui durante o movimento. Então, é um tremor que diminui quando o paciente vai fazer algum tipo de movimento. Então, em repouso, o paciente tem o tremor, em movimento diminui. Tá? Vou desenhar aqui uma mãozinha. Finge que isso aqui é como se fosse um tremor. Geralmente, quando o paciente dorme, né, não tem o tremor, então ele fica ausente durante o sono. E como eu já falei, ele pode ser tanto axial quanto apendicular, beleza? Basicamente é isso. O paciente com Parkinson, muitas vezes ele vai ter dificuldade respiratória ou problemas respiratórios. Justamente por conta da diminuição da mobilidade torácica, né? Então lembra que o paciente ele tem uma hipertonia do tipo plástica, né? Que vai acometer de forma global o corpo desse paciente. Então isso gera, né, uma diminuição dessa mobilidade torácica, diminui a capacidade, por exemplo, dos volumes pulmonares, então diminui tanto as capacidades quanto os volumes pulmonares, certo? Então lembra que no mecanismo respiratório a gente precisa que a caixa torácica aumente para que o meu pulmão ele acompanhe o movimento da caixa torácica, o ar entra, por aí vai. Né? Então uma caixa torácica, uma torácica menos móvel faz com que eu tenha menos capacidade pulmonar. E geralmente esse paciente ele tende a ter problemas mais restritivos, justamente por conta dessa restrição da caixa torácica. Então é muito comum nesses pacientes, né, algumas complicações como as atelectasias, né, que são os colabamentos dos alvéolos por conta da falta de oxigênio que chega, né, falta de ar, e também pneumonias. Né? Então muitas vezes os pacientes, principalmente se ficarem internados nesse sentido, eles podem ter pneumonias, né, a chance de piora é um pouco maior. Outra complicação muito comum, né, relacionada a esse quadro clínico são as contraturas musculares, né? Então, imagine que o paciente ele fica inteiro hipertônico, né? Então, a principal causa das hipertonias é justamente a tensão muscular global ali que esse paciente tem, né? Então, é importante a gente fazer técnicas também relacionadas à diminuição daquele tônus, né? Como, por exemplo, eu acho que a gente não colocou, né, a hipertonia separado, né? Mas
Vou colocar aqui. Hipertonia, né? Hipertonia plástica. E a principal coisa que a gente pode fazer são aquelas mobilizações circulatórias e proximais, né? Dissociação de cinturas. Então são alguns recursos que a gente faz para melhorar essa hipertonia, né? Então, dissociação de cinturas e movimentos circulares, né? Principalmente nas articulações proximais ali. São algumas formas de a gente tentar diminuir essa hipertonia. Uma coisa que o paciente também vai ter muitas vezes é hipotrofia, né? A gente está falando de trofismo, ou seja, os músculos eles ficam menores, ele tende a perder massa muscular. Isso vai acontecer principalmente por conta do desuso, tá? Principalmente pacientes mais idosos que já tendem a ter uma perda maior de massa muscular, isso consequentemente diminui a força muscular desse paciente. Tá? Então a gente também precisa trabalhar, né, dentro do nosso planejamento ali, de alguma forma, trabalho de fortalecimento, né, sempre que possível. Complicações respiratórias são pouco comuns, né? Então, às vezes o paciente pode ter edema, mas é muito raro, né? As úlceras são comuns em pacientes já em estágios mais avançados, que são pacientes acamados. Então, em estágios avançados, o paciente acaba perdendo a capacidade motora, né? E aí ele fica acamado, podendo levar a ter essas úlceras, e tem várias formas de a gente prevenir essas úlceras, né? A hidratação, as mudanças de decúbito, o uso de dispositivos como almofadas, coisas nesse sentido, né? A gente falou bastante isso já no paciente lesado medular. A gente também tem a questão de alterações posturais que esse paciente tem. Então, as alterações posturais, geralmente, né, o paciente ele vai ter um aumento das curvaturas, então, uma hipercifose cervical, perdão, uma hiperlordose, né, cervical, uma hipercifose torácica, né, as curvaturas, né, cervical, a gente tem uma lordose, torácica cifose, então, hipercifose torácica. Além disso, né, o paciente ele costuma ter uma inclinação do tronco, então ele anda com o tronco mais inclinado, então tem uma inclinação anterior do tronco e anda com o joelho fletido, né? Então isso pode gerar ali, né, essas alterações ali, esse aumento das curvaturas pode gerar até mesmo deformidades, né? Então o paciente ele fica bem, como se fosse corcunda, né, bem inclinado ali, hipercifótico e com aumento da lordose cervical, beleza? Essas são as principais alterações posturais. Também tem a questão de maior risco de osteoporose, né? Então, pacientes que têm Parkinson, eles também podem ter osteoporose. E aí, pelos mesmos princípios que a gente falou, tanto pela questão da idade, quanto pela questão de déficits nutricionais, que eu acabei não falando, né? Vou falar também. Então, pode ter déficits nutricionais, também diminuição, né, da atividade. Então, o paciente acaba ficando mais sedentário, né? Diminui o estímulo ósseo, e isso, consequentemente, vai influenciar. E aqui, né, que eu não coloquei, mas os déficits nutricionais. E quando a gente fala desses déficits nutricionais, eles vão acontecer principalmente, né, por conta da disfagia. Então, o paciente que tem Parkinson, ele tem disfagia, que é uma dificuldade, né, na hora que ele vai se alimentar, e o paciente ele acaba tendo engasgos recorrentes. E por conta dessa disfagia, ele tem engasgos, e isso gera um medo, né, no paciente. Então, ele pensa que toda vez que ele vai se alimentar, ele vai engasgar, então o paciente acaba comendo menos, consumindo menos alimento, né? E isso, né, esses déficits nutricionais, eles levam a perda de peso, principalmente perda de massa muscular. Então, se a gente juntar tudo isso, inatividade, perda de massa muscular, isso vai ter relação com o pior prognóstico, beleza? Basicamente é isso, principalmente se a gente for pensar que são indivíduos idosos, né, que já tendem a perder mais massa muscular, ter uma maior perda de peso, né, as alterações ali relacionadas ao envelhecimento. Então, basicamente, esse é o quadro clínico que a gente vai ter, né, uma vez que a gente for atender um paciente que tem Parkinson, tá?
Em relação ao tratamento, vamos só colocar aqui de modo geral algumas condutas que são importantes, né? Objetivos e condutas que a gente sempre faz. Então aqui, aquele geralzão. A gente fala de tratamento, né? A gente pensa na amplitude de movimento desse paciente, né? Então a gente vai trabalhar muito a questão de mobilidade, questão de alongamentos, né? Então, o paciente ele pode ter uma limitação de DM, pode ter encurtamentos musculares por conta da hipertonia. A gente trabalha também questão postural. A gente falou que o paciente ele acaba adotando uma postura com maior inclinação do tronco, né, com aumento ali nas curvaturas. E aí, nesse caso, a gente pode fazer os alongamentos de cadeia posterior, perdão, de cadeia anterior, né? Alongamento de cadeia anterior. Então, se o paciente ele é mais curvado anteriormente, né, geralmente ele vai ter um encurtamento ali dos músculos de cadeia anterior, então peitoral, músculos abdominais, serrátil, etc. Então a gente pode fazer um alongamento dessa cadeia anterior, né, a fim de tentar diminuir, melhorar a flexibilidade muscular e diminuir esses encurtamentos. Técnicas de autocrescimento que a gente faz ali em pacientes que têm escoliose, por exemplo, né? Então a gente pode trabalhar com técnicas de autocrescimento e, se necessário, fortalecimento de cadeia posterior, mas geralmente esse paciente já tem um aumento de tônus, então muitas vezes não é tão viável ali. Exercícios para força muscular, né? Então a gente trabalha também com esses pacientes fortalecimento muscular para evitar a hipotrofia, perda de massa muscular. Quanto mais músculo ele tem, melhor, né? Então previne ali várias complicações. E aí a gente vai focar, né, em exercícios que podem ser tanto ativos quanto ativo-assistidos, né? Uma vez que esse paciente não consiga realizar o exercício sozinho, a gente pode estar auxiliando ou pode dar ferramentas que auxiliem. A gente vai focar em exercícios globais, né, para trabalhar o corpo como um todo. A gente também tem que focar em exercícios de equilíbrio, certo? Tanto equilíbrio estático quanto dinâmico, né? Visto que o paciente tem aquelas alterações, então ele tem uma modificação no centro de gravidade por conta da inclinação anterior do tronco, pode ter um aumento do risco de queda, por exemplo. Condutas relacionadas à fisioterapia respiratória também, de modo geral, né? Então, exercícios de reexpansão pulmonar, né? Exercício de mobilidade, reexpansão, mobilidade torácica. Então, são formas de a gente melhorar essa questão respiratória. No caso, a gente também pode fazer mímicas faciais, então a gente pode melhorar. Lembra que o paciente ele tem um acometimento das expressões faciais, e a gente pode fazer as mesmas técnicas da paralisia, né? De forma inicial, a gente faz o taping para estimular os movimentos ali musculares, as contrações. Depois a gente pode utilizar o FNP, né, ou método de Cabot, específico para esses músculos da face. Tá? E a gente vai trabalhar também a marcha desse paciente. Então, para fechar aqui, a gente trabalha a marcha. O paciente ele tende a ter aquela marcha mais parkinsoniana, né? Sem muita tríplice flexão, né? Sem dissociação de cintura, como se fosse uma marcha em bloco, né? Passos bem curtinhos e o tronco inclinado. Então a gente trabalha tanto a questão de cadência, né? A gente coloca obstáculos para ele superar, pontos visuais também, né? Que auxiliem nesse movimento. Então lembra que o paciente tem dificuldade, tem uma coisa que a gente chama de freezing, né? Então o paciente ele vai andar, aí ele para, né? Esse freezing são essas paradas quando ele vai fazer algum movimento, né? E às vezes ele tem dificuldade em continuar. E aí você ensina esse paciente, né, a pensar ali, por exemplo, como que ele faria o próximo movimento, né, quando ele está andando, por exemplo. E aí são técnicas para diminuir esse freezing, né, esse congelamento. E quando a gente pensa na marcha, o foco sempre vai ser, né, então a gente vai focar ali no paciente, na realização da tríplice flexão. Então a gente vai tentar fazer com que ele consiga realizar essa tríplice flexão da melhor forma possível. Focar também na dissociação de cinturas, né? Então a marcha não vai ser tão fisiológica, mas a gente vai tentar deixar ela o mais fisiológica possível, beleza? Dentro daquilo que a gente pode.
E é claro, né, o que não pode faltar, vou colocar aqui que são as orientações que a gente faz para o paciente. Então a gente pode orientar de várias formas, né? Então a gente pode passar, por exemplo, exercícios, tanto de mobilidade quanto alongamentos, né, para esse paciente fazer em casa. Então ele acorda de manhã, faz esses alongamentos, faz exercício de mobilidade, né, pode ser ativo assistido. As técnicas de reexpansão, né, a gente pode ensinar para ele também, e ele vai fazer essas técnicas sozinho. A questão de posicionamento, né, então evitar posturas ali hipercifóticas, né, para não piorar aquelas alterações posturais. Basicamente é isso, né? Então, só para ter uma ideia mesmo, bem geral, bem resumidona, né, do que a gente pode fazer. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre o tratamento, a gente falou de forma geral sobre o quadro clínico desse paciente, né, o que a gente vai encontrar, e falamos sobre a tríade, né, falamos sobre o tratamento clínico ali, a doença de Parkinson e parkinsonismo, a diferença entre eles, falamos sobre a incidência, a etiologia, né, de forma bem geral, e as funções dos gânglios da base, né? Que a gente deu uma revisadinha bem básica mesmo na anatomia. Beleza? E aqui também teve a fisiopatologia. Então, basicamente é isso, né? Que eu vou encerrar esse vídeo. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!